Damas e cavalheiros, vamos falar um pouco sobre escotismo tradicional. O que é escotismo tradicional? Como sabemos que estamos na linha do escotismo tradicional? Baseado no livro Escotismo para a Paz, Baden-Powell, o fundador do escotismo, ele colocou ali, delineou mais ou menos o que seria. Bom, o escotismo ele foi baseado em muitas experiências acontecidas com os chamados batedores, aqueles que iam à frente do exército e explorar os locais, e eles tinham que praticamente com muito pouco material, eles tinham que ter resistência e conhecer muito bem a natureza, onde eles estavam indo, a poder trazer um relatório depois de todos os locais onde eles estariam, bem como fazer mapas e saber o nome de plantas, saber como é que funciona o bioma dos lugares aonde eles estavam indo. E então esses são os escoteiros, os scouts. Então, quando foi formado o movimento escoteiro, então o Baden-Powell colocou em primeiro lugar a lei e promessa do escoteiro. E são atitudes nobres de um homem, e a lei e a promessa. A promessa então fala sobre obedecer os mandamentos de Deus, os deveres para com Deus, no caso, os deveres para com a pátria, no caso, e também a ajuda ao próximo. E depois vem as 10 leis do escoteiro, que mede o comportamento do jovem. Seguindo o que está escrito na lei, ele poderá ser um grande cidadão. Então, as atividades dos escoteiros então, são baseadas em classes. São 3 classes que ele participa, quando ele entra, quando está no meio, quando está no fim, e mais as especialidades, né? E de forma que com isso ele vai desenvolvendo intelectualmente, mas de uma forma escoteira, ou seja, vai aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Então, na prática, os chefes que fazem atividades, que na prática eles vão aprendendo também. E com isso, ele vai desenvolvendo a sua capacidade. E essas atividades são feitas em forma de patrulhas que com 5, 6, 7 até 8 elementos. E essas patrulhas então têm uma liderança, um monitor ou um guia, né, do grupo, ou seja, da patrulha, onde os jovens vão praticar um pouco de liderança e vão ter distribuição de cargos, tanto cargos dentro da sede como cargos quando estão acampando. Cargos esses que pode ser lenhador, ou a pessoa que vai trazer água, o cozinheiro, os que vão cuidar das lonas, das barracas e assim por diante. E o aprender fazendo, então, constantemente. E todas as atividades, então, elas são colocadas como se fosse um grande jogo. Cada atividade é um jogo. E no meio desse jogo, ele vai sendo instruído, vão aprendendo todas as técnicas e todas as coisas que precisa um escoteiro aprender. E sempre, quando você tem jogo, você tem também premiações. A gente sempre procura, então, premiar aqueles que conseguiram chegar em primeiro, ou premiar também aqueles que conquistaram uma determinada tarefa. Então, o sistema de competição é algo que não pode faltar dentro de um grupo de escoteiros, né? As patrulhas funcionam praticamente meio que autônomas, lideradas pelos próprios jovens, e os líderes eles dão mais orientação para que eles possam se desenvolver sozinhos, né? Na parte, digamos, de canções, na parte de jogos, o sistema de fogo de conselho, o sistema de corte de honra, o sistema de ajuda ao próximo, ao zelo pela natureza, a obediência aos pais, os líderes. Então, tudo isso faz com que o rapaz possa ser um grande e muito bom cidadão no futuro. Ele vai aprender muito sobre cidadania, muito sobre pioneiria, muito sobre observação. Ele vai poder, ao longo do tempo, se tornar uma pessoa de bom caráter e útil na sociedade. Então, esteja sempre pronto e sempre alerta.